Eu quero saudar os amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nessa noite ela está em 1 Reis 19, versículos 11 e ao versículo 13, que nos fala a palavra do Senhor. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O tema dessa noite: mas o Senhor estava numa brisa suave, ou uma voz mansa e delicada. Ele não estava no terremoto, ele não estava no vento, não estava no terremoto, ele não estava no fogo, mas apenas uma brisa suave, e Elias ali ouviu a voz do Senhor. Faz alguns dias, em especial em momento de comunhão com Deus, algumas vezes pela madrugada, o Espírito de Deus tem testificado em meu coração que eu deveria preparar uma mensagem a partir dessa passagem bíblica citada no início. Elias havia sido usado tremendamente pelo Senhor quando ele sozinho derrotou 450 profetas de Baal. Baal era um deus pagão muito adorado naquelas terras circunvizinhas à Palestina, ao redor de Israel. Porque Deus foi com ele e logo a seguir ele foi ameaçado de morte pela mulher de Acabe. Acabe, que era um rei perverso de Israel, e sua mulher Jezabel, que também era perversa e era idólatra, adoradora de Baal. Então Elias mexeu com fogo, por isso ele fugiu, temendo pela sua vida, e estava então fugindo para preservar a sua vida. Talvez um dos momentos mais difíceis que Elias viveu em toda a sua caminhada como profeta de Deus. Foi nessa hora que, muito provavelmente, Elias tenha vivido uma das maiores experiências com o Senhor. Veja bem, irmãos, o momento mais difícil que você tem na sua vida, de mais apelo, de mais dificuldade, pode acreditar, se você perseverar, você vai ter as maiores experiências da sua vida nessas horas difíceis. Eu falo por experiência própria também. Vocês podem imaginar a alegria e a felicidade no coração de Elias ao ouvir a voz de Deus falando com ele? Você pode imaginar? Depois de toda aquela caminhada, toda aquela prova, aquelas ameaças. Após aqueles 40 dias e 40 noites de caminhada, logo após o anjo ter lhe trazido um pão assado e um gotinho de água, diz a Bíblia que ele caminhou durante todo aquele período com a força daquela comida. Acredito que Deus, quando tem esta bênção que estou vivendo nesses meses, a partir da abertura desse canal, Deus vem me preparando desde o início da pandemia, em março de 2020. Desde essa época, algumas coisas boas têm acontecido comigo até a abertura desse canal. E Deus continua trabalhando, porquanto essas coisas grandiosas Deus tem para realizar na minha vida. Então preste atenção, observe essa passagem, algumas coisas que poderão lhe ajudar, já que você também almeja uma grande bênção de Deus, né? Não é mesmo? Promessa do Senhor em sua vida, por isso você está nesse canal, né? Então Deus ordena Elias, saia da caverna, aparentemente escondido, derrotado, desejando sua morte. Você já passou por isso? Eu já. Derrotado, desanimado. Às vezes, quantos de nós já não pedimos, Senhor, é melhor morrer. Eu não vejo solução para o problema. Quantas vezes, né? Nós já passamos por isso. Eu já passei. Tenho vergonha de falar isso. Talvez esta seja a sua realidade. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu não tenho vergonha de dizer que em alguma época da minha vida, a minha situação era idêntica à de Elias. Mas olha, preste bastante atenção no que Deus fez para transformar a vida de Elias. Para ele sair da caverna. Você também precisa sair do comodismo, meu amado, do desânimo, da inércia. Vamos considerar aqui 4 pontos.
primeiro lugar, o monte, né? Antes dos 4 pontos, no monte, aliás, o monte é o primeiro ponto aqui, desculpa. Lugar alto, ele foi ao monte, lugar alto, comunhão, mais perto de Deus, lugar de inclinação, né? Se inclinar com o rosto no pó. Aí o que acontece? Ali no monte acontece, veio um forte vento. Isso aí, o primeiro ponto aqui, ó. Veio um forte vento, que aconteceu o quê? Fendia os montes e quebrava as pedras. Elias deve ter pensado, Deus está aí, que Deus é poderoso, Deus é Deus que, né? Fez o mar abrir, o céu passar, manifestou ali no fogo, na sarça para Moisés. Então, esse barulho aí, esse terremoto aí que está fendendo os montes, é o Senhor, ele deve ter pensado, né? Você também pensaria, eu também. Muitos nesta hora estão correndo atrás de movimentos, grandes encontros, barulho, muitas luzes, muito barulho, muita emoção para a carne, possivelmente doutrinas estranhas. Eu perguntei por aquilo ali o que fica. Quantas pessoas você já viu o testemunho de através de um movimento desse, mudou a vida, saiu dali? Pode ser que tenha, mas que eu saiba, as pessoas que de vez em quando assistem, eu não vejo nada de mudança. Pode ser. Elias percebeu que Deus não estava lá. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que esses movimentos, shows, só aquece a carne. É coisa momentânea. Mas Deus não está ali. Atente para isso. Segundo ponto. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Elias deve ter pensado, agora é Deus. Porque esse terremoto aí, de repente, só porque eu estou aqui no monte, e depois dessa caminhada, é Deus com certeza. Mas ele estava enganado mais uma vez. Às vezes, meus irmãos, pensamos que Deus irá fazer coisas extraordinárias, grandes manifestações do seu poder, sem um propósito definido para Deus se revelar a você, não é necessário isso. Às vezes, também, quem não espera uma coisa extraordinária para Deus se manifestar com grande poder na nossa vida, né? Como Elias achava que poderia ser aquelas coisas. Terceiro ponto aqui, Deus ainda não apareceu no fogo. Na verdade, simboliza a presença de Deus, o fogo, nós sabemos disso. Deus não se manifestou através da cortina, através da cortina de fogo a Israel, no deserto, porque havia um propósito, uma necessidade, o povo precisava daquela cortina de fogo para ele caminhar à noite por causa do frio também. Então Deus providenciou para proteger o povo, não que ele queria mostrar que era Deus por causa daquilo, não, foi por causa da necessidade. Entenda, mas para se revelar a Elias na intimidade, o Senhor não mostrou que não era necessário. Ele não estava no fogo. Você está entendendo a profundidade das palavras, meu amado? Você já está entendendo? Deus estava mostrando a Elias e a nós que ele não está em coisas aparentes. Hoje nós vemos aí alguns grupos que querem materializar a fé, já viu isso? Certos objetos e tal, Deus não precisa dessas coisas, amados. Notem, você deve ter conhecimento que há lugares hoje que certos líderes querem materializar a fé dos seus seguidores, pregando o evangelho voltado às coisas materiais, usando objetos. E sempre tem a questão financeira, né, que eu já tive a oportunidade de pesquisar e até viver e sair de perto. Depois dessas 3 coisas aparentes que Elias pensava que Deus poderia estar e se revelar, como muitos hoje vivem correndo atrás de movimento, Deus não se revelou em nada dessas coisas que mencionamos, e que o próprio Deus criou para ensinar a Elias e a todos nós que Deus é espírito, invisível e age por meio da nossa fé. O quarto e último ponto, depois do fogo, veio uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. E diz a Bíblia que ao ouvir a voz de Deus, mansa e delicada, Elias escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. É isso aí. O servo de Deus, quando vê a possibilidade, ele sabe que ele é pecador, ele é fraco, então ele esconde o rosto. E não foi só Elias que fez isso, né? Sabendo que teve outro servo, Daniel também, depois daquela consagração. Não é isso? Ao ouvir a voz de Deus, ele saiu da caverna. Olha aí. Você quer sair da caverna? Busque o Senhor, ouvir a voz dele na intimidade, na comunhão, pela madrugada, quando tudo está silêncio, tudo está parado, é hora de você abrir o coração para Deus. Elias ouviu a voz de Deus pela segunda vez, dizendo: que faz aqui, Elias? Então, meu amado, o que você está fazendo na caverna? Escondido, temeroso, acomodado, desanimado? Como eu falei, eu já tive esse período da minha vida. Com medo de quê? Com medo de quem? Eu também vivi por um tempo na caverna, mas o Senhor me fez ouvir também a sua voz. Deus usou pessoas simples para falar comigo em redes sociais,
como hoje você também está me ouvindo pelo YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Eu ouvi mensagens de guerreiro de Deus nessas redes, bem tranquilo, e Deus falou muito no meu coração e me levantou, e ajudou a me levantar, tá? Hoje o meu prazer é ouvir a voz mansa e delicada do Senhor, em especial pelas madrugadas, quando tudo está em silêncio. Começa a fazer isso, deixa o sono de lado, e um pouquinho, procura ouvir a Deus, vai mudar a sua história, como está mudando a minha história. Então é isso aí. Mensagem um pouquinho longa, né? Mas é assim, às vezes acontece, né? Não é sempre não. Deus nos dá, a gente tem que entregar. Amém? Então o Senhor não estava nem no terremoto, nem no vento, nem no fogo, mas veio a voz mansa e delicada, veio uma brisa suave, e ali Deus falou com Elias e mudou a história de Elias. Foi usada ainda um grande poder depois daquela hora que ele achava que tinha encerrado tudo. Pode acontecer contigo também. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito, chegou a hora, é agora, e Deus vai te abençoar. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.